sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Pela 26ª e última vez, o capítulo 17 do Evangelho do Senhor Jesus segundo João. Orando com Jesus, essa oração na qual nós terminamos hoje de meditar versículo por versículo. Então, neste capítulo tivemos 26 congregações. Eu não faltei em nenhuma. 26 congregações que nós tivemos aqui no João 17, versículo por versículo. Aleluia. Glória a Deus. Pesquisem nas redes sociais e procurem qual igreja que já fez isso no Brasil. E se tiver alguma no mundo. O que vocês acham? Só assim de cabeça. Tem muitas igrejas fazendo isso? É um privilégio que o Senhor tem nos dado. Privilégio que o Senhor tem nos dado, de estarmos meditando em toda a palavra de Deus. Vocês não sabem a reação de pessoas que não são daqui da nossa congregação, são de outras congregações por aí, e que ouvem pela internet, o jeito que elas me tratam na rua, ou aonde quer que eu as encontre, ou elas me encontram. Pastor do céu, o que é aquilo, hein? Cada culto é um versículo e a palavra é profunda. Eu nunca imaginei que João 17 tinha tanta coisa assim para se falar ali naquela oração, para se meditar ali naquela oração. Por isso vocês são pessoas a quem muito Deus tem dado. Então se prepare, por quê? Porque no Salmo 95 Deus disse assim: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque aquele povo lá do deserto que endureceu o coração, aquele povo que eu estava lá presente com eles, falando com eles todos os dias, eles me tentaram. Por isso eu jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. O descanso do Senhor é a glória. O descanso do Senhor é o céu. Quem não dá ouvidos à sua palavra, e a palavra que anunciamos aqui não é nossa, é do Senhor. Não anunciamos aqui ideias próprias, não anunciamos aqui ideias de teólogos, nós anunciamos aqui a mente de Cristo, a palavra de Deus. E se alguém quiser refutar e não concordar com isso, me procure e fale. Talvez você esteja certo. E a gente vê na palavra se você está certo. Aleluia. Jesus ora aqui só pelos eleitos. Jesus não ora por muitos chamados. Jesus não ora pelo mundo. Jesus não perde esse tempo. Ele ora aqui só pelos eleitos que estão inscritos no livro dele, no livro da vida dele, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. É por eles que Jesus intercede ao Pai. É por eles que Jesus está agora à direita do Pai intercedendo por nós.
com esses critérios que ele colocou aqui nesta oração. Então, depois de 25 vezes que lemos juntos, vamos ler a 26ª vez e meditar hoje no último versículo. Todos. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Glória a Deus. O título do último versículo, capítulo 17, versículo 26 do Evangelho segundo João, Jesus dizendo, diga, repita, eu lhes fiz conhecer. Então Jesus orou assim, encerrando esta oração neste último versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Repita. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Mulheres. Homens. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A última vez, todos juntos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia. Jesus encerra então esta oração declarando ao Pai uma espécie de prestação de contas da sua obra didática. Jesus tem uma obra didática e uma obra sacrificial. A obra sacrificial ainda vai ser completa com a morte e a ressurreição. Mas a obra didática era fazer os discípulos conhecer o nome de Deus. Porque Jesus diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Diga nome. O nome é algo muito importante. O nome é uma espécie de rótulo indicando o conteúdo. Como você vai antigamente as casas tinham isso mais do que hoje. Antigamente as casas tinham um cômodo que se chamava despensa. E nessa despensa, as casas antigas, os costumes antigos, que a casa tinha um despenseiro. O despenseiro era o mordomo da casa, o administrador da casa. A palavra administração vem do grego oikonomia, que a gente só conhece economia quando fala de dinheiro, tá? Mas a palavra oikonomia é a junção de duas palavras gregas, oiko e nomia. Oiko é casa e nomia é lei. Então, oikonomia significa a lei da casa, ou a administração da casa. As casas tinham um administrador, que era chamado o mordomo, os administradores da casa, e eles eram também os despenseiros, porque eles tinham a chave da despensa, que era o cômodo onde ficavam guardados os mantimentos
que seriam retirados cada dia para o cozinheiro e para a equipe da cozinha fazer para a comida para os donos da casa, para a família da casa. Então, o mordomo, que era o despenseiro, ele ia lá, abria a porta da despensa, ele dava de cara, então, com todos os mantimentos ali, guardados, estocados, empilhados. Então, ali tinha sacas de alimentos, latas de alimentos, caixas de alimentos, e para cada caixa, para cada pacote, para garrafas, ou seja lá o que for, havia uma etiqueta, e na etiqueta um nome escrito indicando o conteúdo. Então aqui tem feijão, aqui tem arroz, aqui tem macarrão, aqui tem farinha e assim por diante, tá? Cada coisa tem o seu rótulo. O nome é um tipo, uma espécie de rótulo, muito importante. Por isso, como eu disse agora mesmo, citando o profeta Isaías, capítulo 43, onde Deus fala assim: eu te chamo pelo teu nome, porque o teu nome, né, o meu nome Edivaldo, o teu nome João, o teu nome Vichelio, o teu nome, só de citar o teu nome, Deus já sabe tudo que tem dentro desse pacote. Deus já sabe tudo que tem dentro. Deus te conhece muito bem, como nós vimos aqui no Salmo 139. Ele nos sonda e nos conhece. O nome, tá? O nome é apenas um rótulo de uma personalidade. Mesmo que uma pessoa tenha o mesmo nome que você, tá? O mesmo nome que você, o conteúdo não é o mesmo. A personalidade não é a mesma. As coisas que tem dentro não são as mesmas coisas. O nome é algo muito importante. Só que existe uma diferença entre os nossos nomes, ou o nome de qualquer coisa criada. A Bíblia diz em Gênesis 2 que Deus trouxe todos os animais que havia criado diante do homem, para o homem dar nome aos animais. Olha como o homem criado, tá? Antes do pecado, já era um homem muito inteligente, ele deu nome aos animais. E diz lá na Bíblia que o nome que o homem deu aos animais, é por esse nome que os animais são chamados. Deus criou os animais, mas ele não deu nome aos animais, ele mandou o homem fazer isso. O homem foi quem deu nome aos animais. Não está escrito na Bíblia, mas está implícito na história, que o homem também acabou vendo que as coisas têm tonalidades diferentes, que o homem passou a chamar de cores, e o homem deu nome a essas cores, tá? O homem deu nome a essas cores. Quando fala branco, você já sabe o que é branco. Quando fala preto, você já sabe o que é preto. Quando fala amarelo, você sabe o que é amarelo. Quando fala cinza, pelo nome, você sabe o que é cinza. Não é isso? O homem deu nome até aos sons que ele escuta, e o homem percebeu que todos os sons têm como base apenas 3 notas musicais. Vou colocar aqui o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, o lá e o si. 7 notas musicais. O homem deu nome às notas. E as notas intermediárias que ficam entre elas, e assim por diante, sustenidos, bemóis, etc. O homem deu nome. Tudo quanto existe, todo ser criado é nomeado, tem nome. Só que o nome de todas as criaturas, o nome de todos os homens, são diferentes de um nome que é diferente de todos os nomes. O nome que está acima de todos os nomes. O nome de Deus
é diferente de todos os nomes dados aos homens. O nome de todos os homens e o nome de todas as criaturas são nomes estáticos. São substantivos. São substantivos estáticos. Substantivos próprios e substantivos comuns. Tá? O seu nome é um substantivo próprio, por isso escreve com letra maiúscula. O seu nome é um substantivo próprio. Mas leão, gato, vermelho, branco, são substantivos comuns. Mas são todos substantivos. O nome de Deus não é um substantivo. O nome de Deus é um verbo. O nome de Deus é um verbo. O verbo é o elemento gramatical que dá dinamismo às frases. Porque as frases são compostas de uma série de elementos que são todos estáticos. Os substantivos são estáticos, os adjetivos são estáticos, as vogais são estáticas, tá? Os artigos são estáticos, as preposições são estáticas, as conjunções são estáticas. Todos esses são elementos de uma frase. Tá? Todos esses são elementos de uma frase. Então nós temos aqui jarra, estático, copo, estático, púlpito, estático. Todos os elementos que compõem uma frase são estáticos. O que dá dinamismo a uma frase, o que dá vida a uma frase, o que dá movimento a uma frase, é o verbo. A jarra e o copo estão sobre o púlpito. Agora, viu como fez sentido? Do que eu falar jarra, copo, púlpito. O que eu estou falando? Nada, elementos estáticos. Mas quando eu coloco um verbo, aí tem sentido. Tá? Aí tem sentido. O nome de Deus é o único nome que não é um substantivo. O nome de Deus é um verbo. Eu sou. É o verbo ser, estar, haver e existir. 4 verbos em um só verbo. É um verbo que tem 4 significados: ser, estar, haver e existir. E esse nome é o nome Jeová. Tá? Jeová, que não é pronunciado em hebraico, tá? Mas ele é bem escrito assim em hebraico. Amanhã nós vamos ver mais alguma coisa sobre o nome de Deus na reflexão do Salmo 46, versículo 7. Mas Jesus está começando aqui a mostrar para nós, terminando a sua oração: Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome. O nome de Deus é um verbo. Por isso que toda a criação é estática. E Deus vem com o seu verbo, com o seu nome, com a sua palavra, e dá vida e dá dinamismo a tudo que é estático. Por isso que Paulo pregou lá para os filósofos em Atenas, epicureus e estoicos, e pregou para eles dizendo: o Deus que eu estou pregando para vocês, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É o Deus quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus é a vida. E Jesus é Deus, por isso Jesus também é o verbo de Deus. E o nome de Jesus também é um verbo. Aliás, olha só, o nome de Jesus é composto de 2 verbos.
O nome Yeshua, Ie é a abreviação de Yehová, que é Jeová, que é eu sou. E Shua é o verbo salvar no presente do indicativo. Tá? O nome de Jesus o nome de Jesus, Yeshua, ele é traduzido assim, ó: eu sou aquele que te salva. Esse é o nome de Jesus. Esse é o nome de Yeshua. Por isso ele é o verbo. Por isso João começou esse evangelho. Lembra quando nós começamos? Lá no ano de 2017. 17 de julho de 2017. E nós começamos lá no primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz. Ele mesmo não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. O verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, nasceram de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. Que maravilha que é o João capítulo 1. Vamos voltar para lá, João capítulo 1, depois a gente vem também. João capítulo 1. O verbo Jesus é a palavra de Deus. O nome de Deus, tá? O nome de Deus é um rótulo que rotula o quê? Rotula toda essa despensa. A despensa de Deus para alimentar a sua casa, para alimentar a sua família, para alimentar o seu povo, para alimentar a sua igreja. A despensa de Deus é a palavra. Aleluia. A despensa é a palavra. Jesus é o mordomo. Jesus veio com a chave e ele deu acesso a toda a palavra de Deus. Então, dentro dessa despensa estão lá todos os alimentos que nós temos que nos alimentar, com o nome de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, e assim vai até o resto do Antigo Testamento. O Novo Testamento. A despensa de Deus está cheia para nos alimentar. Não falta alimento espiritual nessa despensa. E o título geral para todo esse alimento é o nome de Deus, que está contido no nome Yeshua, no nome de Jesus. Por isso, Paulo escreveu em Filipenses 2, que Deus deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor.
E por isso Pedro pregou e ficou registrado em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Por isso Deus colocou entre os 10 mandamentos, o terceiro mandamento, que tem a ver com o nome dele: não tomarás o nome do Senhor nosso Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Esse é o terceiro dos 10 mandamentos, registrados em Êxodo capítulo 20. Tá? Êxodo 20 estão os 10 mandamentos, e esse é o terceiro dos 10 mandamentos. Os hebreus criaram na sua cultura, por causa desse mandamento, o costume de quando eles estão lendo a Bíblia e encontram lá o nome de Jeová, o nome de Deus, eles não pronunciam, por medo de estarem tomando o nome de Deus em vão, eles não pronunciam. E no lugar do nome de Deus, eles falam Senhor, eles falam Adonai, ou eles falam em hebraico Hashem, que significa o nome, ou chamam de outros nomes hebraicos, El Shaddai, El Elyon, e assim por diante, para substituir o nome de Deus. É por isso que nas nossas Bíblias, você pode ver na sua Bíblia no Antigo Testamento aí, só no Antigo Testamento que acontece isso, quando você acha às vezes o nome Senhor escrito com todas as letras maiúsculas, é porque onde está escrito o nome Senhor com todas as letras maiúsculas, no hebraico, no texto hebraico, não está escrito Senhor, está escrito Jeová, o nome de Deus, Jeová. E como eles não pronunciam esse nome, até quando a Bíblia foi traduzida, eles no lugar, os tradutores, no lugar de Jeová, escreveram Senhor com todas as letras maiúsculas. É o nome do Senhor. Eles pensavam que interpretaram errado, é claro, isso foi uma interpretação errada, não é isso que significa tomar o nome do Senhor, vosso Deus, em vão. Eles interpretaram errado pelo fato de não pronunciarem o nome do Senhor, com medo de estarem pecando contra o terceiro mandamento. Inclusive, até hoje, nas sinagogas judaicas, quando os judeus leem o Antigo Testamento e passam por algum texto que tem lá o nome de Deus, Jeová, e a maioria das vezes, então, eles substituem por Senhor, que é Adonai. Cada vez que eles falam Adonai, e estão ali com o seu Antigo Testamento aberto, diante do nome de Deus, eles entendem que tem que se curvar diante do nome de Deus. Cada vez que falam Adonai, eles curvam, fazem uma reverência com a sua cabeça, inclinam o seu pescoço, reverentes ao nome do Senhor, ao nome de Deus. Quando eles citam, por exemplo, o versículo mais citado no mundo judaico, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando eles pronunciam isso em hebraico, então eles fazem esse gesto que eu vou fazer aqui. Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Porque 3 vezes, esse versículo tem 3 vezes o nome de Deus, Jeová. Mas eles não falam Jeová, eles falam Adonai, que é Senhor, e cada vez curvam reverentemente a cabeça, porque se criou em Israel uma grande cultura de reverência ao nome de Deus, que eles nem pronunciam, tá?
Nem pronunciam. O máximo que eles pronunciam do nome de Deus é uma abreviação. Uma abreviação de uma das traduções. Uma das traduções do nome de Deus não é Jeová, é Yahvé. Já ouviu isso? Yahvé. Então eles, para não dizer Yahvé, eles dizem apenas Yah. Chega pertinho de pronunciar o nome de Deus, mas só falam Yah. Yah. E esse Yah aí é o que faz parte do Aleluia, da palavra aleluia. A palavra aleluia é uma palavra hebraica composta de um verbo no imperativo, o verbo louvar. Louvai, hallelu é louvai. E Yah é a abreviação de Yahvé. Louvai a Yahvé, louvai a Jeová. Então louvai ao Senhor. Diga comigo aí, hallelu. Yah. Aleluia. E é ha, não é aleluia. Esse aleluia é aportuguesado, é ha. Aleluia. Louvai a Jeová, a Yahvé. E o mais próximo que ele chega de pronunciar então o nome de Deus é Yah. Yah. Mas com muito temor e muita reverência. Só que eles interpretaram errado, porque quando Deus diz para não tomar o nome dele em vão, não era apenas o fato de pronunciar o nome de Deus em qualquer situação da vida, ou nas orações, ou mesmo quando se lê a Escritura, que é tremendamente legítimo, lendo a palavra de Deus, citar o nome de Deus, já que na palavra, a partir de Êxodo capítulo 3, Deus se revelou pelo seu nome. Eu sou aquele que eu sou. Eles interpretaram errado. E acabaram depois caindo no verdadeiro pecado que significa o terceiro mandamento. E que Paulo diz lá em Romanos capítulo 2, capítulo 3, mas capítulo 2, fala assim, não é? Que vós que dizeis que não deve roubar, roubais. Dizeis que não se deve adulterar, e adulterais. Que não se pode ter ídolos, e pilham e enchem de ídolos os seus templos, as suas sinagogas. É por vossa causa que o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios. Porque vocês dizem ser de Deus, mas não obedecem aos seus mandamentos. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é dizer que crê em Deus, dizer que é crente em Deus, dizer que crê na sua palavra, que crê no seu Filho, que crê no seu Evangelho, mas não vive de acordo, não obedece. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Por isso Deus falou lá no livro das Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Povo que se chama pelo meu nome. E dentro da Escritura Sagrada, no contexto da nova aliança, do Novo Testamento, nós passamos a ser chamados pelo nome messiânico de Jesus. Atos 11, 26, foi quando os discípulos, no contexto da Escritura, os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. E na palavra cristão está o nome de Cristo. Esse é o nome que eu e você levamos. Esse é o nome que eu e você carregamos. O que nós fazemos não é apenas em nosso próprio nome, porque o nosso nome é um substantivo estático, mas
no verbo que Deus colocou na nossa vida, no verbo da vida que Deus colocou em nossa vida para nos dar vida eterna e vida com abundância. Nós levamos o nome de Jesus. Quando você peca, você suja o nome de Jesus. Diante de todo o reino espiritual, diante da visão de Deus, o reino espiritual não tem paredes e não tem distâncias. O reino espiritual é visto por Deus, é visto pelo Pai, é visto por Jesus, é visto pelo Espírito Santo e também é visto pelos anjos santos de Deus e também é visto pelos anjos decaídos, por Satanás e pelos demônios. Eles enxergam tudo, escutam tudo no reino espiritual. Por isso, quando você peca, você suja diante do próprio Deus que está te vendo toda hora. Os homens não te veem toda hora, mas Deus te vê toda hora, e tem anjos te vendo toda hora, e tem demônios te vendo toda hora. Diante de Satanás e dos demônios, você desonra o nome de Deus. Diante dos anjos você desonra o nome de Deus, e pior, diante do próprio Deus você desonra o nome de Deus, e o mandamento está valendo, viu, irmãos? O mandamento está valendo. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Por isso que aquele que ouve, Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, porque todas essas palavras têm um rótulo. Porque o conteúdo de todas as palavras é o verbo de Deus, é o nome de Deus. Por isso as palavras, Jesus diz em João 6, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que vos tenho dito são palavras de vida eterna. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, está desonrando o nome que todas essas palavras representam. E Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Está tomando o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão é não viver o Evangelho, não praticar o Evangelho. Ouve a palavra, mas não pratica, continua não praticando dentro de casa, continua não praticando no trabalho, continua não praticando na faculdade ou na escola, continua não praticando no meio da sociedade. Ouve a palavra, mas vive do seu jeitinho brasileiro. Estão edificando a sua casa sobre a areia, e grande será a sua ruína, e essa ruína é condenação eterna. Porque sábio e prudente é aquele que ouve a palavra e a pratica. Porque essa palavra não é palavra de homem, é palavra de Deus, e ao praticar a palavra, você está tomando o nome de Deus em honra e não em vão. Opa, essa palavra aqui não são ideias humanas, não é um código de normas humano, é a palavra do Deus Altíssimo, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E eu sou obrigado a obedecer. Ninguém tem a opção de desobedecer. Desobedecer não é uma opção. Desobedecer é transgressão. Desobedecer é pecado. E o salário do pecado é a morte. Tem um versículo no Salmo 119, onde o autor do Salmo escreveu assim, um dos 176 versículos, onde ele escreveu assim: impusestes os teus mandamentos para serem observados à risca. Para que Deus deu os mandamentos? Para você ter a opção de não obedecê-los?
para você obedecê-los à risca. Eu não consigo. E você vai se acomodar nesse eu não consigo? E você não vai se esforçar? E você não vai dobrar os joelhos e se humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a praticar a Tua palavra, porque é difícil para mim, porque eu sempre fui pecador, sempre fui carnal, mas eu quero ser santo, eu quero me santificar, eu quero santificar a minha vida, porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você não tem medo do inferno, não? Você não tem medo do lago de fogo e de enxofre, não? Jesus falou assim, não tenham medo dos assassinos, não tenham medo aí das pessoas aí que andam aí nessa violência, tá? Não precisa se armar contra eles, não. Nós não nos armamos, não. Cristão não se arma e cristão não é a favor de armamento. Isso é bíblico. Para o cristão, morrer é lucro. Morra, não se defenda. O evangelho não tem lugar para o que se chama de legítima defesa. A defesa não é legítima. Jesus disse: não resistais ao mal. Se te ferirem na face direita, dê também a outra. Se tomarem a tua túnica, ceda também a capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, vai 2. E se te matarem, não temas os que matam o corpo. Tema aquele que pode lançar o teu corpo e a tua alma no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. Tema esse. Tema esse. E obedeça a esse. Porque é na obediência que está a vida eterna. E é por isso que a parte didática do ministério de Jesus é fazer conhecer a palavra de Deus, que está resumida nessa frase: no nome de Deus. Pai, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Olha, coloca algo no passado e coloca algo no futuro. Eu fiz conhecer o teu nome. O que Jesus nos fez conhecer está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Mas a Bíblia Sagrada ainda não é toda a revelação de Deus. Ela é apenas o princípio de toda a revelação de Deus. A Bíblia Sagrada está tudo aquilo que Deus, na sua onisciência, julgou necessário e suficiente para a nossa santificação, para a nossa salvação. E isso Jesus já nos fez conhecer. Jesus já colocou em nossas mãos. Mas ainda farei conhecer mais quando chegarmos na glória e Ele vai nos revelar tudo o que não revelou aqui na terra. A revelação na Bíblia é apenas a ponta do iceberg de tudo que Deus ainda tem para nos revelar. E que Jesus vai nos revelar na glória eterna. Aleluia. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13 que agora vemos como por espelho, confusamente, mas quando estivermos lá, veremos face a face. Agora conhecemos em parte, conhecemos só uma parte. O conhecimento bíblico é parcial, mas quando estivermos na glória, conheceremos totalmente, tal como somos conhecidos por Ele. Por isso que o céu é o lugar para que aqueles que começaram a conhecer Deus na terra, continuem conhecendo Deus na glória, porque Jesus, o que é para conhecer na terra, Ele já nos fez conhecer. Mas o que é para conhecer na glória, Ele ainda o fará conhecer. Por isso Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, qual é a finalidade? A fim de que está entre aspas, porque indica finalidade. Qual a finalidade do conhecimento? Gerar amor. O conhecimento gera amor.
E o amor gera obediência. Quem não obedece a Deus tem uma só razão para isso. A razão de todas as razões. É porque não ama a Deus. É porque não ama a Deus. E se não ama a Deus é porque não conhece a Deus. É gente sem palavra. É gente sem revelação de Deus. Não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, sem dúvida vai amá-lo. Porque Deus é amável. Porque Deus é amor. Quem conhece a Deus ama a Deus. E quem ama a Deus não quer mais pecar contra Ele. Quem ama a Deus não quer mais pecar contra Ele. José conhecia a Deus e disse para a mulher do Potifar: não pecarei contra o meu Senhor. Não pecarei contra o meu Deus. Não pecarei contra o meu Deus. Jó conhecia a Deus. E ele disse assim, olha que versículo que ele fala lá num dos versículos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Jamais cobiçarei nenhuma donzela. Porque senão como estaria comigo a bênção do meu Criador? Não vou adulterar jamais. Hoje tem crente que se masturba na internet vendo mulheres peladas e cenas de sexo explícito. Vão para o inferno. Porque esse é o lugar dos adúlteros. Porque isso é adultério. Isso é promiscuidade. Fomos chamados a ser santos. Os eleitos foram escolhidos em Cristo Jesus para serem santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Foi por isso que em amor Ele nos predestinou para a adoção de filhos, para sermos filhos de Deus. E o modelo que nós temos de filho de Deus é o modelo impecável do Verbo de Deus que se chama Jesus. Por isso João disse: quem conhece a Deus não vive na prática do pecado, antes foge dele. Porque entende que a si mesmo tem que se purificar. Todo aquele que nele tem a esperança de ir para a glória, a si mesmo se purifica dos pecados, como também Jesus é puro. Deus é santo, irmãos. O nome de Deus é santo, irmãos. A palavra de Deus é santa, irmãos. E só conhecemos a Deus à medida que recebemos a revelação dessa palavra. O homem do Salmo número 1 tinha revelação da palavra, porque quem tem revelação da palavra tem prazer na palavra. Quem não gosta de palavra é porque vai ler e não tem revelação, não tem inspiração, não tem Espírito Santo. O Espírito Santo é que guia para toda a verdade, que guia para toda a palavra. E quem não tem revelação vai e não tem inspiração. A Bíblia é chata demais, é ruim demais, não gosto de Bíblia não. Não tem prazer na lei do Senhor e por isso nela não medita de dia, não medita nem uma vez no mês. Porque não tem Deus. Essa pessoa não tem Deus porque Deus é a palavra. Palavra viva e eficaz. Por isso a palavra é viva e eficaz. Ela é viva porque ela é o Deus vivo. É a própria essência do Deus vivo. Quem tem revelação, a palavra é uma delícia. A palavra é um prazer. A palavra é um prazer. E nela ele se deleita na meditação da palavra, porque à medida que nela ele medita, essa palavra é escrita na sua alma, o Espírito Santo está escrevendo essa palavra na sua alma, na sua mente, para que sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, na nossa alma, que é a sede da mente, das emoções e da vontade.
E aí então nós temos conhecimento de Deus. E por esse mesmo conhecimento, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quanto mais conhecemos a Deus, mais amamos a Deus. Quanto mais amamos a Deus, mais santificamos a nossa vida, porque mais o obedecemos. E não obedecemos porque é obrigado a obedecer. Obedecemos porque o amamos. Congregamos porque o amamos. Oramos porque o amamos. Meditamos na palavra porque o amamos. Damos dízimos e ofertas porque o amamos. Tudo o que fazemos, fazemos por causa do amor, porque qualquer coisa que você fizer sem amor não vale absolutamente nada diante de Deus. Ainda que tenha a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como um bronze que soa, um símbolo que retine. Ainda que conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, não vale nada. Ainda que faça boas obras em favor de pobres, ou até dê o seu corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tiver amor, não vale nada. Porque quem não tem amor, não tem Deus. Porque Deus é amor. O verdadeiro amor, não esse falso amor hipócrita e promíscuo que tem no mundo. O verdadeiro amor que faz com que Deus corrija, discipline e castigue a quantos Ele ama e recebe por filhos para que sejam santos. Esse é o verdadeiro amor, que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse: eu sou a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim encerramos o João 17. Aleluia. E a palavra de Deus, essa palavra está aí em suas mãos. Medita nela de dia e de noite. Mergulha nessa palavra. E pratique essa palavra. Pratique o amor. Não amemos de palavra nem com a língua, mas por atos e em verdade. Pratique o amor. Pratique o perdão. Pratique a doação. Pratique a obediência. Porque você não tem opção de desobedecer. Você tem ordem de obedecer. Como eu tenho ordem de obedecer. Os filhos de Deus têm ordem de obedecer. Jesus, o Filho de Deus, tinha ordens a obedecer e ele aprendeu a obediência. Mesmo sendo Filho de Deus, santo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprenda a obediência. Porque Deus não se agrada de sacrifícios de tolos. Ele se agrada da obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Deus procura obedientes. A obediência é a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ser verdadeiro adorador é ser obediente a Deus. Não é ser cantor, nem músico, é ser obediente a Deus. Deus procura obedientes. E se um dia você chegar no céu, é porque você foi obediente, você lutou para ser obediente. E você só vai encontrar lá pessoas que, como você também, tiveram que lutar para ser obedientes e viram que valeu a pena, porque as tribulações, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória futura que nos está reservada em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça onde você está agora. Feche os seus olhos. Reverencia o Senhor.
Senhor está aqui. É diante desse nome que você está. Não é nome de Edivaldo, não é nome de igreja, não. É nome do Senhor que você está aqui. Diante do nome do Senhor. Respeite esse nome. Reverencie esse nome. Adore esse nome. Sirva esse nome. Sujeite-se a esse nome. Renda-se a esse nome. Seja propriedade exclusiva desse nome, desse Deus vivo e todo-poderoso. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.